Bom dia, meus queridos irmãos em todo o Brasil, meus queridos irmãos que estão aí sempre apoiando o meu humilde canal. Eu fico muito feliz, agradecido, por isso, porque vocês realmente são maravilhosos. É graças a vocês que o meu trabalho vem dando certo, e que graças a Deus eu estou alertando muitas pessoas estão acordando, Muitas pessoas têm entrado em contato comigo e dizendo que estão acordando graças ao meu trabalho. E pode ter certeza que vocês que estão aí me assistindo, dando um joinha para mim aí, vocês também fazem parte desse trabalho. Esse trabalho não é só meu. Esse trabalho, primeiramente, é de Deus, e depois de vocês, e depois eu estou em terceiro lugar. Primeiro Deus, depois vocês e depois eu. Vocês são realmente maravilhosos, meus irmãos. Por isso eu quero pedir a você que dê mais um joinha para mim aí, que eu vou fazer mais um vídeo esclarecedor aqui. Eu vou esclarecer um assunto muito interessante aqui. E eu queria pedir o seu joinha, pedir o seu apoio. Pedir para aquele irmão que ainda não é inscrito no meu canal para me dar essa forcinha aí, tá bom? Porque eu fico muito feliz com esse apoio. Gente, hoje eu queria mandar um abraço para uma irmã. Ontem eu mandei um abração, um agradecimento especial para duas irmãs que têm apoiado o meu canal, apoiado maciçamente mesmo. No momento agora eu me esqueci o nome delas. Mas elas sabem de quem que eu estou falando, que ontem eu mandei aqui um agradecimento especial para elas. Mas hoje eu quero falar sobre uma irmã também, uma outra irmã, que tem apoiado o meu canal, mas fico muito feliz. É a irmã Albaniza Iva Gomes. Parece que é isso aí mesmo. Albaniza Iva Gomes. Me desculpe se o nome não foi esse, se eu entendi. Porque ali vocês escrevem emendado, Ali fica tudo emendado, às vezes a gente confunde um pouquinho. Então, se o nome não foi esse, me desculpa, mas a irmã sabe, com certeza, ela sabe de quem que eu estou falando. Albaniza Iva Gomes. Essa irmã está sempre comentando aqui no meu canal, sempre me apoiando, eu fico muito feliz. E são muitos, meus irmãos. Eu gostaria de falar o nome de todos. Eu gostaria de chegar aqui, falar o nome de todos, mas infelizmente não tem como falar, são muitos. Mas cada dia aqui eu vou falando o nome de um ou dois, e sim, eu vou agradecendo os meus irmãos que estão aí apoiando o meu trabalho. Meus irmãos, hoje eu quero falar aqui sobre um assunto muito interessante. Porque as testemunhas de Jeová, elas dizem que Jesus foi testemunha de Jeová, que Jesus pronunciava o nome de Jeová. Jesus pregava de casa em casa com seus apóstolos e pregava o reino de Jeová. Gente, será? Será que tem fundamento essas palavras das testemunhas de Jeová? Isso aí é claro que não são as testemunhas de Jeová, Isso aí é coisa do corpo governante. O corpo governante inventa essas coisas lá, e como as testemunhas de Jeová acreditam em tudo, então sai pregando essas heresias, Mas eu vou mostrar aqui, eu vou voltar lá no passado, lá quando a nação judaica foi levada ao cativeiro babilônico, para a gente ver aqui se tem possibilidade de Jesus ter usado o nome de Jeová, e muito menos de Jesus ter sido testemunha de Jeová. Preste atenção para vocês verem aqui a história. A nação judaica foi levada ao cativeiro babilônico por volta do ano 587 a.C. Nabucodonosor chegou ali com a sua tropa, levou os judeus cativos e destruiu Jerusalém. Os judeus ficaram 70 anos no cativeiro babilônico. Bom, por mais que eles tentassem preservar ali o seu idioma, sua cultura, muita coisa se perdeu. Eles não conseguiram preservar tudo, porque 70 anos ali, os mais velhos foram morrendo, foram nascendo os mais novos, e os mais novos talvez não tiveram aquele apreço pela cultura judaica como os mais antigos tinham, Então, por isso, aquela cultura judaica ali foi ficando esquecida. E
O idioma hebraico, com o tempo, ele foi ficando abandonado, porque eles ali em Babilônia eles falavam o aramaico. Então, o idioma hebraico foi ficando abandonado e com o tempo ele foi totalmente substituído pelo aramaico. O idioma hebraico ele foi totalmente substituído pelo aramaico. Até porque ambos também têm uma certa semelhança. O hebraico com o aramaico tem uma certa semelhança. Assim como o nosso português tem uma semelhança muito grande com o espanhol, né? Vocês já notaram que nós aqui que somos brasileiros, quando vamos para Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Chile, Peru, muitas vezes a gente conversa com eles até mesmo sem estudar o idioma deles. A gente consegue entender porque o idioma tem uma certa semelhança. Então, o idioma hebraico com o aramaico tem uma certa semelhança. Mas depois de 70 anos de cativeiro, Deus permitiu que os judeus voltassem à sua terra de origem e reconstruíssem Jerusalém. E eles estavam dispostos a recuperar aquilo que eles haviam perdido. Mas, como sempre, eles eram um povo rebelde e Deus sempre deixava que outras nações subjugassem eles, né, porque eles eram um povo muito rebelde. Não demorou muito, eles foram subjugados pela Grécia. Eles foram invadidos pela Grécia. Aí aquele idioma hebraico que eles estavam tentando recuperar sofreu uma nova influência do idioma grego. Bom, eles nem haviam recuperado ainda, sem recuperar o idioma, eles sofreram ali a influência então do grego. Quando eles haviam se livrado do idioma grego, quando eles estavam ali, os gregos abandonaram o país ali, os gregos saíram do país, né? Saíram daquele país, eles estavam com tudo para recuperar ali totalmente a sua cultura, seu idioma. Eles foram invadidos por Roma. Oh, meu Deus do céu! Esse povinho. Aí eles foram subjugados por Roma, né? Então, apesar dos romanos, presta atenção, apesar dos romanos dar ao povo judeu ali uma certa liberdade para eles exercer sua religião, sua cultura, eles não conseguiram recuperar o idioma hebraico totalmente. Ali só os sacerdotes ali que tinha mais contato com o idioma hebraico, né? E também só os sacerdotes pronunciavam o nome de Deus e uma vez por ano no templo. O nome de Deus não era pronunciado nas ruas. O nome do Altíssimo, o nome do Eterno, conforme os judeus dizem, não era pronunciado ali em público. Até porque os judeus têm um respeito muito grande pelo nome do Eterno. Tanto é que uma certa moça brasileira contou uma experiência. Os pais dela matricularam ela numa escola judaica, né, para ela ir para Israel lá estudar hebraico. Queria que ela fosse perita em hebraico. E ela foi estudar. Chegando lá, ela começou e foi estudando. Quando foi um certo dia, ela deparou com 4 letrinhas. Duas, uma ali repetida, Yud, Rei, Vav, Rei. Ela não sabia o que era aquilo. Ela falou, mas essas letrinhas aqui não têm os sinais maçoréticos, como é que eu vou aprender? Como é que eu vou saber o que está escrito aqui? Aí chamou o professor e falou, ô professor, eu não estou entendendo nada aqui, ó. Eu deparei com essas 4 letras aqui, e aqui, ó, não tem os sinais maçoréticos aqui para mim saber o que está escrito, né? Porque ali, quando a pessoa começa a estudar o hebraico, eles colocam os sinais maçoréticos para as pessoas e começando a ambientar com o idioma. Aí, à medida que a pessoa vai familiarizando mais com o idioma, eles vão retirando os sinais, né? E as pessoas passam a ler sem os sinais. Então, ela chamou o professor e falou para ele, olha, aqui não tem os sinais. Como é que eu vou fazer? O professor falou,
Passa, passa. Isso aí não, esse nome aí, isso aí é o nome do Eterno. Esse é o nome do Altíssimo. Esse nome aí a gente não pronuncia ele em vão. Esse nome aí não pode ser pronunciado. Então passa. Quando você deparar com esse nome, passa por ele e vai em frente. Então veja, é o respeito que eles têm, né? É o respeito que eles têm pelo nome do nosso Altíssimo Pai Celestial. Né? Tanto é, né, que o idioma mais falado, né? O idioma mais falado lá na época de Jesus, nos dias que Jesus estava ali, nos dias de Jesus, o idioma mais falado ali era o aramaico. Eles falavam o grego, falavam um pouco do romano, mas o idioma mais falado ali era o aramaico, né? Ali que era mais falado nos dias de Jesus. Inclusive Jesus falava o aramaico. Jesus falava o aramaico. Quem que não se lembra daquela frase tão conhecida que Jesus disse ali na cruz, quando ele disse, ó, Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido quer dizer, Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Quem que não se lembra dessa frase? Essa frase é uma frase em aramaico. Jesus pronunciou essa frase em aramaico. Eli, Eli, lama sabachthani. Traduzido quer dizer, Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Agora veja, meus irmãos. Agora vem o corpo governante das testemunhas de Jeová, que dizem ser os porta-vozes de Deus, dizer que Jesus pronunciava a palavra Jeová, sendo que a palavra Jeová foi uma montagem feita mais de 1.200 anos depois da morte de Cristo. Como é que Jesus pronunciava essa palavra? Se essa palavra foi uma montagem feita mais de 1.200 anos depois da morte de Cristo. Ó, o povo de Israel desconhece totalmente essa palavra Jeová, que ela foi inventada por Raimundos Martínez, um monge católico, um monge espanhol, né? Um monge católico nascido na Espanha. Então veja, meus irmãos, essa palavra, os judeus não reconhecem essa palavra. Essa palavra não existe. Essa palavra foi para americanizar. Foi uma palavra para popularizar um nome que não pode ser tomado em vão. Popularizar um nome que tem que ser respeitado, um nome que tem que ser tratado com respeito. Agora, como se não bastasse eles dizer que Jesus pronunciava esse nome, eles dizem ainda que Jesus e seus discípulos andavam pregando de casa em casa. Jesus e seus discípulos andavam pregando de casa em casa. Andavam dizendo que o reino de Deus estava próximo e que muito breve a terra seria transformada num paraíso. Agora, corpo governante das testemunhas de Jeová. Vocês são pessoas públicas. Vocês, 9 homens, vocês são pessoas públicas. Vocês são formadores de opiniões. As coisas que vocês falam vira lei. As pessoas acreditam. Seria bom que vocês refletissem melhor nas coisas que vocês falam. Vocês não podem falar tanta mentira como vocês falam, não. Onde que vocês tiraram que Jesus e os apóstolos andavam pregando de casa em casa e falando de paraíso na terra? Onde na Bíblia que fala de paraíso na terra? Seria bom que vocês provassem isso. Seria bom que vocês provassem que a Bíblia fala desse paraíso na terra. Que vocês apresentassem pelo menos um texto bíblico que fala desse paraíso na terra. Porque não existe um texto bíblico que fala de um paraíso na terra. Né? Agora, seria bom que vocês provassem. Seria bom que vocês provassem isso. Dizer que Jesus era testemunha de Jeová e andavam pregando de casa em casa, sendo que a palavra Jeová foi inventada 1.200 anos depois da morte de Cristo, isso aí é um absurdo. Dizer que Jesus era testemunha de Jeová, sendo que essa palavra Jeová, mais de 1.200 anos depois da morte de Cristo, essa palavra foi inventada. Como é que Jesus era testemunha de Jeová? Me fala, corpo governante, por favor. Ó,
É mais do que evidente que Jesus não usava a palavra Jeová. Agora, vamos fazer uma pergunta. Será que Jeová é o nome pessoal do nosso Pai Celestial? Será que Jeová é o nome do nosso Pai Celestial? E será que Jesus usava esse nome? Olha, preste atenção. No que se referia a Deus, sempre que Jesus ia falar, Jesus dizia Pai ou Deus. Jesus sempre se referia a Pai ou então Deus. E os discípulos, no que se referia a Deus, os discípulos, os apóstolos, os discípulos diziam Deus Pai. Ninguém falava, ninguém usava ali um nome para Deus, né? Mas, no meu ponto de vista, eu estou falando aqui o meu ponto de vista. Eu não estou falando que a Bíblia diz isso, não estou falando, eu estou falando que eu penso desse jeito. É o meu modo de pensar. Se eu estiver errado, quem está errado aqui sou eu. Eu não estou dizendo que a Bíblia diz isso. Eu estou falando o que eu penso. Eu penso que em 4 ocasiões Jesus pronunciou o nome verdadeiro do Eterno. A Bíblia mostra 4 ocasiões que, no meu ponto de vista, Jesus pronunciou o nome do Eterno. Não é Jeová que Jesus pronunciou, não. Jesus pronunciou aquele nome que nós não conhecemos, aquele nome que só Jesus conhece, aquele nome que Apocalipse capítulo 19, versículo 8, diz que só Jesus conhece. Então, no meu ponto de vista, em 4 ocasiões, Jesus pronunciou o nome do Eterno, do Pai Celestial. Eu vou falar quais são elas. Ali em Mateus, no capítulo 4, versículos 7, 10, ali. No meu ponto de vista, ali Jesus pronunciou o nome do Eterno. Quando Satanás tentava Jesus, fazendo com que Jesus colocasse Deus à prova, fazendo com que Jesus tentasse a Deus, Jesus, por várias vezes, Jesus disse, vai-te, Satanás, é ao Senhor teu Deus, o Senhor que eu não sei o nome dele, e que ninguém sabe, que ser humano nenhum sabe o nome dele, ao Senhor teu Deus é que tem de adorar. Nunca deve colocar o Senhor teu Deus à prova. É ao seu Deus que tem que. Ao Senhor nosso Deus que tem que prestar serviço sagrado. No meu ponto de vista, nessas 3 ocasiões ali, em Mateus, no capítulo 4, quando Jesus estava sendo tentado, ali Jesus usou o nome do Eterno. E em outra ocasião, Lucas capítulo 4, versículo 18, ali também eu acho que Jesus usou o nome do Eterno. Sabe por quê? É porque Jesus leu um texto escrito pelo profeta Isaías no Antigo Testamento que fazia referência a Jesus. Jesus disse, o Espírito do Senhor, que eu digo Senhor Deus, as testemunhas de Jeová diz Senhor Jeová, e que nem eu estou certo e nem eles estão certos, mas que só Jesus sabe esse nome. Então, naquele momento que Jesus leu essa profecia de Isaías, fazendo aplicação a ele, a Jesus, eu acredito que Jesus pronunciou o nome do Altíssimo, ali no templo. Mas nós não temos outro texto bíblico que mostra que Jesus pronunciou o nome do Eterno. Até porque, sabe por que eu acho que não? Até porque em todos os outros textos, Jesus sempre dizia Pai, Deus, Pai, né? Agora veja, meus irmãos, eu acho que são só nesses textos que ele usou o nome pessoal do Altíssimo, do nosso Deus. Somente nesses textos. Porque naquele tempo ali, que Jesus estava ali, na terra, era só os sacerdotes que pronunciavam o nome de Deus. E era uma vez só por ano, no templo, nas festividades ali no templo. Os sacerdotes pronunciavam o nome de Deus. Então, portanto, testemunha de Jeová, vocês não sabem o nome de Deus, o corpo governante está mentindo para vocês, vocês não sabem o nome de Deus,
Apocalipse capítulo 19, versículo 8, 7 ou 8, não sei. Ali diz que um nome que só Jesus sabe esse nome. Então, vocês não sabem esse nome. O corpo governante não sabe, só Jesus sabe. Então, veja, não vamos ficar inventando, não, tá bom? Não vamos inventar que Jesus foi testemunha de Jeová, que Jesus não foi testemunha de Jeová. Portanto, que no Novo Testamento, nem testemunha de Jeová existe. No Novo Testamento nós somos testemunha de Jesus. Testemunha de Jeová eram os judeus para lá. Quando Deus disse ali aos judeus, ali, vós sois as minhas testemunhas, ele estava falando para os judeus. É engraçado que o Rutherford, quando ele foi encontrar, quando o Rutherford foi procurar essa profecia para colocar o nome dos estudantes, para mudar o nome dos estudantes internacionais da Bíblia, para dizer que o nome dos estudantes internacionais da Bíblia não tinha nada a ver com Russell mais, que agora seria outra história, que ele foi mudar esse nome. Como é que ele foi achar vós sois as minhas testemunhas lá em Isaías 43:10 e não achou vós sois as minhas testemunhas em Atos capítulo 1, versículo 8, onde Jesus diz: ao receber o Espírito Santo, sereis testemunhas de mim em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Portanto, eles foram achar vós sois as minhas testemunhas lá em Isaías 43:10 e não acharam em Atos capítulo 1, versículo 8. É porque eles não gostam de Jesus, é claro. E ali em Atos quem falou foi Jesus. E eles não querem ser testemunha de Jesus. Eles querem ser testemunha de Jeová. Eles não querem ser testemunha de Jesus. E Jesus disse, vós sois as minhas testemunhas. E os discípulos de Jesus são testemunha de Jesus. Eles davam testemunho de Jesus. Por isso que Paulo, ao ser confrontado por um carcereiro, quando o carcereiro perguntou para Paulo, o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo diz, crê no Senhor Jesus e será salvo. Então, nós cristãos, não somos testemunha de Jeová. É claro que nem de Jeová nunca fomos mesmo, porque Jeová nunca foi o nome de Deus. Não somos testemunha daquele Deus, porque Deus entregou tudo para Jesus. Jesus disse, tudo me foi entregue por meu Pai. E Jesus entregou, aliás, o Pai entregou tudo para Jesus. Por isso que o Pai disse ali em Filipenses, capítulo 2, versículos 10 e 11, parece que no nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu e na terra, debaixo da terra, que no nome de Jesus se dobre todos os joelhos. E no nome de Jesus eu dobro o meu joelho com toda satisfação.